Olá, meu nome é Regis e eu tinha prometido gravar sobre memes. Então, num momento de grande problema com os genes, os vírus que estão gerando a pandemia, é, eu considero importante falar também dos memes que estão gerando a loucura da polarização e outros fenômenos muito significativos e muito agravados e agravantes durante a pandemia da Covid-19. Então, o que são os memes? Né? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão dos genes. Né? Os genes são informações, né, que são transmitidas geneticamente, hereditariamente, na biologia. Essa noção foi desenvolvida, acho que ali pelo Mendel, né? E ela acabou, em paralelo, de maneira independente, complementando bastante a teoria evolucionária geral do Darwin. Né? Fazendo aqui um paralelo que acabou de me ocorrer, deve ser bastante preocupante se a gente está errado. A gente pode pensar no Darwin como o Einstein, né? Fazendo uma grande teoria geral sobre as coisas macro, né? E a genética do Mendel como então o primeiro esboço dessa questão que seria do micro, como é que isso se expressa em termos infinitesimais, muito pequenos, né? Na verdade são bastante grandes, né? Se pensar na metáfora que me ocorreu aqui de relatividade e quântica, né? Vou me arrepender dessa relação. Mas enfim, então os genes seriam pequenos pedaços de informação, né, codificada no material genético. Aí a origem das palavras torna tudo meio circular. O Dawkins então vai escrever um livro de grande sucesso que tem o seguinte mote, né? O gene egoísta. Então, as verdadeiras coisas que existem na biologia não seriam os cachorros, as pessoas, as ervilhas, né? Seriam genes que utilizam essas grandes estruturas para se propagar. Daí o gene egoísta, né? O gene que quer basicamente se propagar. Essa ideia é bastante problemática porque os genes não têm vontade, não têm interesse, não têm consciência. Os genes são coisinhas, são uma sequência de nucleotídeos que carregam uma informação. Inclusive, elas não funcionam independentemente, né? Não é geralmente uma informação isolada que faz um determinado fenômeno. Sei lá, a cor da minha pele, né? Ela pode ser feita de vários genes que interferem uns nos outros, e aí então vai levar à produção de vários elementos, sei lá, um tipo de pigmento de melanina mais marrom, um tipo de pigmento de melanina mais laranja ou vermelho, um tipo de pigmento a mais, sei lá, amarelo, por hipótese, né? Juntando tudo, a proporção disso vai dar um meu tom específico de pele, né? E essas variações, né, são, sei lá, de 100% do código genético humano, a maior parte disso é genérico do ser humano com a galinha. Né? A galinha é um vertebrado, né? Mas é uma ave, nem é um mamífero. Né? Então, a maior parte dessas instruções são restos, são da história evolutiva da minha linhagem, para não dizer da minha espécie, né? Porque, enfim, é uma linhagem que começa lá num bicho que nem era humano, que não era nem vertebrado, né? E assim por diante, até vai ter a questão dessa variação. Como é que ocorre essa variação? Aleatoriamente, as mutações ocorrem, então, lá nas células reprodutivas, né? Nos gametas, no caso da reprodução sexuada, e isso vai sendo transmitido, essas informações, e elas vão tendo o efeito combinatório, vamos dizer assim,
que vai dar nesses bichos grandes, tipo pessoas, ervilhas. E aí alguns vão ter maior ou menor sucesso reprodutivo. Aqueles que conseguirem deixar mais descendentes vão ter passado mais genes, né? Até toda uma lógica dos comportamentos que é a seguinte: por que, por exemplo, determinada característica tende a ser propagada? Porque ela ajudou a deixar mais descendentes, esses próprios descendentes com chances de também deixarem descendentes. Se uma mutação fizer com que tenha uma grande infinidade de descendentes, todos eles estéreis, né? Estéreis porque não têm interesse em se reproduzir, estéreis porque não conseguem produzir lá gametas, estéreis porque não conseguem carregar os ovos ou a gestação, etc., até uma conclusão, ou estéreis porque tem a ninhada, ou seja lá o que for, mas não deixa eles sobreviverem porque não cuida, né? Se uma mutação que ocorre num indivíduo faz com que ele tenha grande sucesso reprodutivo, mas a prole dele não tenha sucesso reprodutivo, porque é estéril, por qualquer outra razão, não teve sucesso reprodutivo de longo prazo. Então, o que tende a ser preservado? Aquilo que ajuda a ter mais descendentes, pelo menos num determinado ambiente, né? O ambiente pode mudar, alguma coisa que era desvantajoso se torna vantajoso. Então, aquela característica que até estava entrando em declínio pode se tornar a mais comum, porque é a que mais tinha sucesso naquele tipo de ambiente. Isso, então, é a lógica dos genes. E qual é a lógica dos memes? O que são memes e qual é a lógica deles? Os memes são informações. Então, palavras, ideias, preconceitos, interpretações, tudo isso estão relacionados ao universo dos memes, que são uma informação carregada culturalmente. Então, aquilo que a gente consegue passar culturalmente, uma religião, um símbolo, um preconceito, né? Tudo isso são memes. Como é que os memes surgem? Não interessa muito como eles surgem. Se poderia dizer que eles podem surgir aleatoriamente. E como é que eles são selecionados? A gente escolhe os que são melhores. Não. Aqueles que sobrevivem mais passam adiante, né? Pode ser que aquilo que era favorável a um meme se propagar num determinado momento seja ruim em outro momento. Mesma coisa que acontece com os genes. Então, ideologias, ideias, projetos, concepções de vida, religiões, valores, tudo isso está no âmbito dos memes. São estruturas maiores do que os memes são pequenas ideias, pequenas palavras, pequenas noções, né? Pequenas associações, pequenos símbolos, né? Que podem compor um conjunto maior, assim como, sei lá, um gene, né? Que é uma menor informação, digamos assim, ela vai passar para vai se combinar uma série de genes para passar uma informação, uma proteína. Uma proteína pode ser composta por várias informações de vários genes, de vários lugares diferentes do código genético, né? Mas é uma estrutura relativamente complicada, que precisa de muitas informações para ser produzida. Então, uma ideologia também, a gente está falando de alguma coisa bem maior do que um meme. Então, se popularizou muito a ideia do meme de computador. O que é um meme de computador? Geralmente é uma imagem, uma espécie de charge, uma foto, um pequeno vídeo, um GIF animado, né? Tudo isso, então, são memes, estão no ambiente cultural. Questões culturais se propagando. E aí, como é que entra a pandemia com a questão dos vírus e a questão das vacinas, agora novas vacinas de mRNA, e algumas ideias de conspiracionar, teorias da conspiração, algumas associações, por exemplo, a ideia dos reptilianos, a versão lá, que até o presidente disse agora, o Bolsonaro, quem virar jacaré, né, não é problema meu, né? Então, essas imagens, assim, que passam uma ideia, mas que a princípio são só uma imagem, quase que um significante, uma palavra,
uma foto, uma caricatura. Isso são, grosso modo, memes, né? Não só os memes de internet ou de computador, mas os memes são esses cacos de cultura que passam ideias, passam medos, passam preconceitos, passam ideias, né? Isso são memes e na pandemia agora da Covid-19, houve muitos memes envolvidos, inclusive memes de internet, por uma razão muito simples, né? Com o isolamento social, as pessoas ficaram mais em casa, futricando nas redes sociais. Então, é nesse ambiente que eles se desenvolvem, um ambiente cultural, e os memes de internet, claro, se propagam, são comunicados, são selecionados nesse ambiente. Aquilo que a gente clica mais, dá curtidas, a gente está propagando eles. Fake news do bem, fake news do mal. O que são as fake news do bem? Né? São as versões oficiais, são as mentiras que são contadas por jornalistas, por autoridades médicas, sanitárias, da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Tudo isso são informações que são geradas um pouco aleatoriamente, a gente não precisa nem se preocupar como é que elas são geradas, certamente não é um complô organizado. Há muitos complôs, mas os muitos complôs não são organizados uns com os outros, então a gente pode tomar a produção de memes, de preconceitos, como uma produção que a princípio a gente pode tomar como aleatória. Então, como é que surge uma ideia como o Plano Cohen, né, que foi lá uma loucura lá? Era um plano de contingência de estudos de cenários de guerra, né, que aí foi aproveitado. A gente pode aproveitar isso e dizer que é um complô dos judeus comunistas, vamos dizer assim, e aí fizeram o golpe de 47, né, que vai dar o Estado Novo lá, foi em cima dessa história. Foi uma conspiração desde o início? Não, surgiu como uma fantasia, um cenário de guerra, né? Aí pensaram, isso aqui dá para aproveitar isso, vamos testar. Aquele caldo de cultura daquele momento fez com que aquilo fosse viável, né? Propagou-se e acabou então dando inclusive pretexto para um golpe político, que foi então o Estado Novo. Já estava na época de convocar eleições, né? Acho que em 48 teria que ter eleições, e aí o Vargas, meio pela Constituição de 43, eu acho, e aí então ele dá um golpe na própria Constituição pela qual ele tinha sido eleito. Não, ele não tinha sido eleito, ele só tinha sido mantido, né? E aí então na hora de botar em votação, vamos dar um golpezinho aqui. Então, uma série de fatores, ele conseguiu surfar aquela questão alimentada lá pela própria intentona comunista de verdade, né? Acho que foi em 35. Então em 37 ele consegue, com o boato, né, do plano Cohen, ele consegue fazer a realidade crua do Estado Novo. Então, um boato, né, uma fake news, são variações meméticas. Aí a gente poderia discutir meio que academicamente se um boato ele é um meme ou ele é formado por vários memes, né? Não vem muito aqui ao caso. Claro que um gene pode ter uma grande importância nessa metáfora, né? Uma alteração de um gene pode ter efeito sobre vários outros genes, aquilo que os outros genes determinam quando determinam alguma coisa, e produzir uma grande diferença, né? Uma doença, uma grande adaptação a um fator seletivo ambiental. Um meme também pode ser uma imagem que, num determinado contexto cultural, assim como num contexto biológico, aquela molécula vai interferir com várias outras, uma cascada. Se forem estudar biologia, vão ver que geralmente é tudo muito complicado, né? Se for explicar a coagulação ou qualquer outra coisa, geralmente é um inferno de detalhes, mas o meme também, uma imagem, né, num determinado contexto cultural, pode ter muitos efeitos, muitas interpretações, muitas repercussões.
E aí, numa situação de estresse, né, que é a questão da pandemia, muitas histórias conflitantes foram geradas, algumas foram censuradas, houve pressões seletivas contra algumas. Essas pressões seletivas também acabaram fazendo com que outras fossem estimuladas, então, tentando passar algumas versões, se acabou estimulando uma certa desconfiança que acabou fazendo com que outras versões surgissem e fossem estimuladas, e fossem propagadas. Então nós temos, sei lá, a teoria de que é o vírus chinês, né? Ah não, essa é uma teoria racista, não pode ser propagada. Aí o governo chinês, para ajudar, começa a acusar o vírus de ser dos Estados Unidos, de ser da Austrália, de ser não sei o quê. Começa a ver várias produções de memes, né? E eles vão se propagando de maneira... a produção deles pode ser entendida como aleatória, mas a sobrevivência deles tem a ver com o ambiente cultural, no caso, político, que eles encontram. Então, atualmente a situação é a seguinte, né? Só para dar uma atualização, quem não sabe, né? O que tudo indica, o vírus realmente surgiu na China, na província de Wuhan, ou Wuhan é a cidade, eu não me lembro mais. Só sei que lá tinha a ideia de que uns mineiros, não mineiros do estado de Minas, pessoas que trabalham em Minas, tinham se contaminado com morcegos que teriam um certo vírus que provocou lá um problema parecido com o coronavírus, né? E aí esse vírus foi coletado e foi estudado lá no Instituto de Pesquisa, e aí a grande questão a pandemia ela surgiu a partir de um salto espontâneo na natureza de um vírus que atacava morcegos e eventualmente contaminava pessoas. Uma mutação fez com que passasse do morcego para a pessoa, e aí com essa mutação passou também de uma pessoa para outra pessoa, que foi o grande salto evolutivo, vamos dizer assim, desse vírus. Essa é uma das hipóteses, é a hipótese mais politicamente gostosa para, digamos assim, para o senso comum ou para os interesses mais estabelecidos. Mas há desde o início a verossimilhança da hipótese de que, olha, estava sendo estudado esse vírus lá no Instituto de Virologia de Wuhan, alguma coisa assim. E aí, vazamentos, um vírus escapar de um laboratório é bastante comum, não é um fenômeno raro. Então, uma hipótese é de que, olha, eles estavam estudando o vírus de maneira legítima, de maneira possivelmente até mesmo necessária e importante, mas deu problema. E aí esse vírus escapou de lá. A teoria, cada uma dessas teorias, elas são por si só memes ou meméticos ou culturais, se quiserem, né? E aí como é que eles se propagam e como é que eles são selecionados? Bom, se pode dizer que os seres humanos pensam a respeito deles e tomam decisões. Mas isso explica como é que um ser humano aceita uma ideia ou rejeita uma ideia, e isso é por si só uma complicação bastante grande. O grande problema, na verdade, é como é que uma ideia se torna dominante, como é que ela se torna comum, como é que ela se torna frequente. Ideias as mais variadas possíveis existem aos montes. Muitas delas são muito malucas, ou seja, um indivíduo olha para ela e diz, não, isso aqui não é, não sei nem como é que uma coisa dessa surge. Em outro momento poderia tentar explicar. Mas algumas ideias se tornam dominantes. Se tornam dominantes porque muitas pessoas querem acreditar naquilo, se tornam dominantes porque muitas pessoas que querem acreditar naquilo têm poder para propagar, né? Se tornam dominantes porque é proibido, e aí o que é proibido as pessoas vão fazer porque é proibido de fazer. Então, essa teoria de que a causa da passagem do vírus, que era aparentemente de uma outra espécie para contaminar seres humanos eventualmente, para passar de uma outra espécie, de um ser humano passar para outro ser humano, uma das teorias é de que seja então uma tentativa de... Foi testado, foi experimentado, foi criado como possivelmente uma arma biológica, alguma coisa assim, ou só para ver mesmo, por pura pesquisa, por curiosidade científica, e aí, infelizmente, acidentalmente, escapou. Outra versão, aí mais
teoria da conspiração mesmo, é um plano mundial para fazer o grande reset. Aí tem várias explicações do que seria o grande reset. Então, todas essas perguntas e respostas e hipóteses têm a lógica memética, são ideias, são conceitos que surgem de qualquer maneira. Não é importante saber como é que elas surgem. O interessante, ou não é interessante, não é muito interessante se perguntar muito sobre como surgem os memes. O mais interessante é entender como eles se tornam frequentes, como eles se tornam dominantes, como eles se tornam, enfim, partes importantes da cultura. E, assim, como na biologia a gente tem a diferenciação, né? Lá pelas tantas cria-se uma incapacidade de um grupo que tinha um ancestral comum de se reproduzir uns com os outros. Os memes e as ideologias e as polarizações culturais lá pelas tantas param de se conversar, param de se reproduzir, passam a interagir de maneira conflitante, né? Então, hoje em dia nós temos esse problema. Eu, pessoalmente, vou aqui ser muito claro, né? Eu acho que não há elementos para afirmar nem que foi origem natural, ou seja, uma mutação, né? Volta e meia passava de um, sei lá, de um, como é que é o Chiropterus, como é que é o nome disso? Morcegos, né? Passava de morcegos para pessoas, ou passava. Aí tem vários bichos que o pessoal dizia que passava, né? Só que era do bicho para a pessoa e da pessoa não passava para outra pessoa. Isso ocorre o tempo todo. Lá pelas tantas, houve uma mutação e passou a passar de pessoa para pessoa. Eu acho que é a hipótese mais confortável, mas não é aparentemente a hipótese mais provável. Ou ainda, talvez até seja a hipótese mais provável, mas se faz tanta força para dizer que obviamente foi essa, e outras hipóteses são teorias da conspiração, eu, desconfiado, dou mais peso pelo excesso de esforço de negar alguma coisa que é até bastante razoável. Talvez tenha 40% de chance de ser coisa feita em laboratório, ou até mais, né? De tanto haver um esforço de desmentir que possa ser isso, a minha posição pessoal é de que muito mais provavelmente ou houve uma passagem, uma produção de laboratório que acabou escapando, né, acidentalmente, acho mais provável, que não consiga encaixar em nenhum plano razoável se propagar o vírus da coronavírus. Então, o mais provável é que tenha sido desenvolvido, talvez tenha sido feita seleção artificial, né, para ele se reproduzir mais facilmente em células humanas e poder se propagar de células humanas para outras células humanas. Mas lá pelas tantas houve um acidente, que é bastante comum de acontecer, e uma das evidências de que tentar esconder acaba aumentando a receptividade é de que houve uma comissão da rede, como é que é? World Health Organization. Como é que é? Eu falei agora há pouco em português isso. Organização Mundial da Saúde, e aí o único americano era de um zoologista, né, que há muito tempo não trabalha muito como zoólogo, ele trabalha mais como pesquisador de vírus mesmo. Ele trabalhou com vírus de morcegos com uma pesquisadora desse instituto lá de Wuhan, e ele, bom, a OMS já tinha dito que possivelmente teria sido vírus de morcego e tal, depois ele disse que não, e agora o que ele disse à comissão, e ele foi um dos porta-vozes muito entrevistado, porque ele era o americano, o ocidental, não, o americano ali de maior destaque. Ele disse, não, nós achamos que foi um problema de comida congelada, né, e não um problema do vazamento do laboratório. E essa hipótese de vazamento do laboratório ela é muito improvável, ela é muito inverossímil. Extremely unlikely, acho que foi a expressão que ele usou. Então,
ele tinha conflito grave de interesses. O fato de terem montado essa equipe com ele, aí tem dois problemas, né? Tá, talvez ele fosse um dos mais importantes zoólogos que se pudesse mandar, mas ao mesmo tempo tem muito zoólogo importante no mundo, né? Por que mandaram um que tinha tantas ligações com aquela pesquisa e com tanto interesse em desmentir aquela hipótese, né? Então, não é uma prova conclusiva, é um elemento a mais de suspeita, mas assim, é uma coisa que faz com que eu, pessoalmente, ache importante levantar essa hipótese e olhar com carinho, com atenção, com várias desconfianças, ou seja, levaram um ano quase para mandar alguém lá para investigar. Então é aquela história, né? Vou fazer uma investigação se houve... Vamos ver se tem drogas aí na tua casa, né? Daqui um ano a gente vai aí, antes de a gente avisa, a gente pergunta, o que vocês acham? Tem droga aí na casa de vocês, né? Então, claro, há toda uma série de incentivos para se dizer que não aconteceu nada disso, que não foi do nosso laboratório que vazou e tal. Mesmo que tenha sido, ou principalmente se foi, a tentativa de negar isso é compreensível. Tem verossimilhança cultural e social, assim como você dizer que tem verossimilhança biológica, tem cara de poder ser assim. Tem muito cara de poder ser assim, talvez até o mais provável. Uma grande questão que intriga os pesquisadores da área é que o vírus parece muito bem adaptado para se transmitir de ser humano para ser humano. Claro que pode ser por acaso. Pode ser por acaso, com uma única mutação, uma grande diferença pode ter se criado. Pode, né? Mas, geralmente, esses efeitos são feitos com mais tempo de seleção natural ou artificial. Então, é de se supor que, possivelmente, uma forma de ter chegado a uma perfeição tão grande em contágio tenha sido a pesquisa. Aí tu coloca lá caldo de cultura em células humanas várias vezes, passando. É uma das hipóteses. Eu não sou assim nenhum fã dessa teoria, eu acho ela muito inconveniente, mas um dos problemas das pressões seletivas é quando tu começa a notar que há muitos interesses envolvidos. Então, o interesse muito forte em desmentir essa hipótese faz com que ela acabe se tornando forte, dominante. Eu, particularmente, eu sou muito desconfiado. Eu acho que tem que se investigar mais essa hipótese do vazamento do laboratório, né? Há muitos elementos que seriam congruentes com essa hipótese, né? Dizer que é extremamente inverossímil, extremamente improvável, é uma mentira muito forte, muito pesada, muito deslavada, né? E que chama mais atenção. Ou seja, se poderia refutar essa hipótese com argumentos bem razoáveis, por que se vai dizer tão categoricamente que não, de jeito nenhum, extremamente improvável? Não é extremamente improvável, né? Esse tipo de problema de afirmações excessivamente categóricas é uma espécie de ambiente no qual vai ocorrer, então, a desconfiança. Por que estão dizendo de maneira tão categórica que não foi vazamento do laboratório? Por que estão dizendo que qualquer hipótese levantada nesse sentido é racismo contra os chineses? Por que dizer que, sei lá, essa droga pode ter efeito terapêutico precisa ser desmentido? Então vamos pegar um exemplo agora de outra guerra de discussão e de polarizações. Cloroquina. Cloroquina ajuda ou atrapalha? Depois, hidroxicloroquina ajuda ou atrapalha? E agora, mais recentemente, ivermectina ajuda ou atrapalha no tratamento da Covid, da doença causada pelo SARS-CoV-2, né? Em algumas pessoas. Então, muitas pessoas, o que tudo indica, se infectam com SARS-CoV-2 e a maioria delas não desenvolve sinais perceptíveis nem reclamam de nada, não tem sintomas, não relatam alterações. E aí o problema, elas estão contaminadas, estão algumas contaminando, e aí elas não sabem que estão contaminadas e elas então propagam a doença. A maioria das pessoas que são contaminadas por elas também não manifestam sinais, não chegam a reclamar de sintomas,
mas também passa. E aí atinge algumas pessoas que têm um problema, sei lá, ou de uma resposta imunológica muito violenta, independente de problemas de saúde, ou tem problema já que qualquer estresse pode levar à ruptura, então o cara já está por um fio, né? A vida dele é frágil, a saúde dele é frágil. Um estresse qualquer, pode ser uma gripezinha, pode ser o SARS-CoV-2, pode ser um atropelamento, alguma coisa assim, ele vai morrer quando outros não morreriam com o mesmo estresse, né? Isso leva a um grande problema sanitário mundial, porque muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo, muitas delas precisam de hospitalização, dentre essas uma quantidade significativa precisa de atendimento intensivo, tais de leitos de UTI, que na verdade é equipe, né? Equipe, leitos, literalmente a cama, né? O respirador, as drogas para administrar, para evitar trombose, né? Provavelmente pessoa que fica deitada muito tempo, a doença parece que ela própria tem algumas características nesse sentido de aumentar a trombose, etc, etc. Enfim, poder atender essas pessoas exige recursos que são limitados. E aí, ainda que a doença mate relativamente poucas pessoas, principalmente se forem tratadas, os equipamentos estão disponíveis de modo geral, muitas delas ao mesmo tempo não podem ser tratadas. Resultado, um número excessivo de mortes, ou seja, mortes que poderiam ser evitadas, inclusive da pessoa que vai ao hospital por outra razão. Então, a pessoa está tendo um ataque cardíaco, todos os leitos estão ocupados, os médicos estão fazendo os atendimentos, e aí aquela pessoa que talvez sobrevivesse, não sobrevive, porque não terá o atendimento com a rapidez e com as drogas, equipamentos e tudo mais que ele precisaria. Essa ideia de mortes excessivas ela é um conceito bastante importante para, enfim, a gente tem um ideal de, olha, temos certos padrões que precisam ser mantidos, né? A civilização se construiu nessa ideia de progresso e tudo mais. Bom, aí surge uma pandemia, ou até mesmo uma epidemia sazonal, que tem sempre, né? E aí temos um número excessivo de mortes por superlotação. Não é novidade aqui no Brasil, não é novidade em lugar nenhum do mundo, isso volta e meia acontece aqui e acolá. Mas agora é um problema que se previa. Então, em fevereiro de 2020 se sabia, olha, ao que tudo indica, vamos ter um número excessivo de pessoas adoecendo ao mesmo tempo e a gente precisa tomar medidas contra isso. O que se fez? Toda aquela questão de distanciamento social, de isolamento horizontal, né? A questão do isolamento específico das pessoas que se descobrem ou se suspeitam infectadas, né? Tudo isso é uma combinação de esforços para fazer o tal do achatamento da curva, para que a curva de novos casos fique abaixo da linha de que o sistema de saúde pode cuidar, né? A ideia já se tinha lá em março, já se tinha modelos que diziam, olha, isso vai oscilar, vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir, até uns 2, 3, 4 anos a gente vai ficar nessas, né? E aí, as grandes brigas sobre como fazer isso, se isso é sustentável, se é igual para todo mundo, e aí começou a haver uma série de censuras. Os debates foram censurados, as afirmações das autoridades se tornaram excessivamente categóricas, e a afirmação excessivamente categórica tem uma alta probabilidade de virar uma mentira de perna curta, né? Mentira de perna curta número 1. Acho que é a própria Organização Mundial da Saúde. Quarentena é medida medieval, não se faz mais isso hoje em dia, né? E aí se proibiu que os países que estavam preocupados barrassem o trânsito de pessoas que vinham de lugares que supostamente estavam então mais avançados com surtos, né? E aí, claro, se espalhou a doença. Aí, teoria da conspiração, foi planejado. Provavelmente não foi planejado, provavelmente foi uma burrice coletiva, né? O preconceito contra o medo de ser acusado de preconceito levou o pessoal a dar maus conselhos. Acredito que não houve nenhum planejamento nisso. Segundo passo, houve um medo de que faltasse as máscaras que as equipes de saúde que tinham que lidar com os infectados precisavam. Resultado, resolveram contar uma
mentira bem grossa, né? Disseram assim, não é para usar as máscaras até aumentam o risco, né? Bom, obviamente era mentira, né? Eu fico pensando na pessoa que toma um imunossupressor e que às vezes precisa usar uma máscara para se proteger, né? Aí a pessoa, então quer dizer que mentira, eu sempre corri mais riscos? Não. Era uma ideia de tentar manipular a população a não fazer aquilo que eles tinham medo que fizessem, que era ir comprar as máscaras e assumirem do mercado. Bom, quando esse problema mais ou menos foi resolvido, né, com a ideia de máscaras improvisadas, as máscaras de pano que todo mundo tem hoje em dia, né, aí se diz, não, tem que usar. Aí virou outra loucura, né, tem que usar sempre. Então, tu vai ver o cara lá, propaganda nos Estados Unidos, o cara no Arizona, sei lá, a cavalo, no meio de um lugar deserto praticamente, né, tá ele lá, a cavalo, sozinho, de máscara. Isso é ridículo, né? E aí é aquela coisa, as pessoas não são tão burras quanto se pensa. Tu consegue contar lorotas para qualquer um quase, no curtíssimo prazo. Mas a longo prazo, uma coisa que se repete por meses, por anos talvez, é muito difícil. As pessoas começam a desconfiar e lá pelas tantas elas não acreditam mais nem quando tu diz a verdade. Tu perde a credibilidade. Então, a Organização Mundial da Saúde, autoridades sanitárias, grandes cientistas que foram para a imprensa dizer, não, máscara não é para usar, é até pior, aumenta o risco se usar, né? Depois ele vai dizer, não, máscara tem que usar, é uma proteção importante, diminui em 70% a chance de tu transmitir e, sei lá, em 50% a chance de tu pegar. Estou chutando aqui alguns números, tá? Aí vai depender também do tipo de máscara. Agora tem que usar a N95, que não era para usar, era para deixar para as equipes médicas. Agora se diz, não, agora precisa usar essas. Bom, quando muda muito e de maneira muito categórica as informações, as pessoas com toda razão começam a não acreditar mais, né? E aí a questão da cloroquina, né? A cloroquina é uma droga que deve ter uns 80 anos já, é muito conhecida, se sabe dos efeitos colaterais de tais e tais dosagens, os efeitos ordinários, os efeitos da hiperdosagem, que doses são seguras para se usar de maneira persistente, que doses são mais seguras para pessoas que têm tais e tais alterações cardíacas. E aí, em vários lugares, mas um caso muito escandaloso, em Manaus, fazem uma série de pesquisas, um conjunto de pesquisas, que tinha um dos ramos, uma dosagem bem alta, que se sabia que ia dar problema, ou enfim, se lessem a literatura saberiam, né? E aí, quando deu os problemas que se sabia que daria, fizeram um grande alarde o anúncio, tivemos que cancelar aquele ramo da pesquisa, porque se mostrou que a cloroquina é muito tóxica, faz muito mal, as pessoas não devem tomar. Isso pode ter sido uma burrice muito grande, pode ter sido uma ingenuidade muito grande, mas o mais verossímil, né, é que, olha, vamos mostrar que essa droga não deve ser usada, vamos tentar manipular a opinião pública e até mesmo dos médicos para que não usem essa droga. Aí teorias da conspiração começam a surgir e elas têm toda a razão do mundo e não são apenas teorias da conspiração. São hipóteses que podem até ser testadas, pode ser que um dia até a gente tenha uma comprovação. Hipótese principal, olha, essa droga talvez nem ajude, né? Mas se por azar ajudasse, seria muito problemático, porque é uma droga que não tem mais, é de domínio público, né? Não tem mais patente, né? E tem outras drogas que a gente poderia cobrar bem mais caro, né? Tem a questão das vacinas, que a gente vai gastar muito para produzir, depois para produzir e depois para distribuir e depois para aplicar. Então é muito mais conveniente que se mantenha esses mercados abertos do que deixar a coisa escoar por este caminho. Eu até não sei se a cloroquina ajuda ou não. Tudo que eu ouço dá a impressão de que pode ajudar bastante, não em qualquer fase, parece que funciona mais no início. Mas digamos que não ajude. O que incomoda, o que chama a atenção, o que gera as teorias da conspiração, que não são teorias da conspiração no sentido tão pejorativo, é o esforço muito forte
de dizer que faz mal e que não serve para nada. Então, eu sempre sugiro olhar como é que fala um perito, né? Um perito médico, um perito químico, um perito qualquer, né? Num processo judicial. Ele vai dizer, olha, não é possível afirmar que tal e tal, né? Então, isso, quando fala nesse nível, o pessoal, isso tem cara de ser científico, né? Agora, quando diz, não serve para isso serve para tratar de malária, serve para tratar, no caso da ivermectina, tratar de piolho, tratar de, sei lá, que verminose lá específica, né? Aí eu tenho praticamente certeza de que estão mentindo. Com as melhores, boas intenções, talvez, provavelmente muitos estão simplesmente propagando uma coisa que ouviram, um meme, uma coisa que os infectou, né? Não é maldade dessas pessoas, da maioria delas, que propaga esse tipo de coisa. Há um pouco de maldade, porque, enfim, né? Como houve a polarização, quem defende cloroquina? Trump. E o Bolsonaro aqui no Brasil. Então, quem é contra o Trump ou contra o Bolsonaro teve um incentivo a dizer que essa droga faz mal, que não faz bem, que quem usa é burro, né, gado, etc. E aí começa a se criar um ruído e uma polarização, porque também o pessoal que realmente tem mais simpatia pelo Trump ou pelo Bolsonaro começa a desconfiar. Esses esquerdistas estão tentando nos enrolar, estão tentando nos ridicularizar, possivelmente tem coisa aí, essa droga deve funcionar. Então, nada fez com que a cloroquina tivesse mais destaque do que o esforço muito exagerado, muito desproporcional e muito categórico de dizer que não funcionava. Ou seja, muito antes de se ter evidência de que não funcionava, se tinha, olha, parece que não funciona nesses termos, parece que não funciona assim, não funciona assado, né? Não houve evidência de que funcione. Tradução, não funciona, não é para usar, faz mal. Olha, muitas coisas, muitas drogas são utilizadas com muito menos evidência em favor do que a própria pobre cloroquina em relação à Covid-19. E isso começa a chamar a atenção. Lá pelas tantas, os médicos passam a ter medo de falar disso, né? Alguns falam abertamente, falam quase que de maneira ativista, isso também não é muito bom, né? Mas muitos se calam, né? Muitos usam, eles próprios usam, não querem que divulguem, eles recomendam para amigos, não colocam na receita, alguns fazem isso, né? E aí cria-se toda uma teoria agora realmente de conspiração. Há uma conspiração contra a cloroquina. Eu acho que há, né? E aí começa a haver a conspiração em favor da cloroquina, e eu acho que há. E aí o que nós temos? Não temos mais ciência, nós temos uma briga política. E aí talvez daqui 10 anos, quando a gente não precisar mais, a gente vai poder dizer, não, realmente ajudava, não era para tanta briga, né? Mas ajudava. Depois a hidroxicloroquina parece que também é menos arriscado de usar em certos casos do que a cloroquina. É uma droga um pouquinho menos antiga, mas também já é bastante velha, bastante conhecida, as dosagens que são mais ou menos seguras. E agora, mais recentemente, a questão da ivermectina, né? Que essa, inclusive, tem muito menos riscos do uso, né? Mas, claro, as pessoas podem, com esforço, com burrice, dá para se matar tomando água, né? Tem gente que vai tomar, tem que tomar 2 litros de água por dia. Não, se 2 é bom, então 3 é melhor. Se 3 é bom, 6 é melhor. E aí a pessoa pode morrer por falta de sais, né? Em particular do literal cloreto de sódio, né? O problema é o sódio, né? Que faz parte da regulação da transmissão nervosa, da contração muscular, etc. Enfim, as pessoas podem morrer de tanto tomar água, por um problema de dose muito alta, né? Então, em relação à ivermectina, ela parece que é bem mais segura, mas claro, algumas pessoas tiveram acesso à versão veterinária, ou achavam que não poderiam comprar na farmácia, em alguns lugares talvez não puderam comprar, e aí começaram a usar a versão veterinária, e aí em doses para, sei lá, para cavalo, estou levantando uma hipótese aqui, e aí começaram a ter, de fato, alguns tiveram problemas, conseguiram ter problemas. Qual é o problema? Os médicos ficaram um pouco interditados, se sentiram inseguros de se posicionar a respeito, né? Um médico que poderia até receitar
no meu caso, já vi médico que não acredita em medicina alternativa me receitar fitoterápico, né? Eu fui lá olhar e aí fui ler a bula, né? Não deveria ter feito isso e disse, isso aqui parece que é bom para emagrecer, mas o meu problema era outro, né? Então eu concluí, ele concluiu que eu sou hipocondríaco ou histérico ou, enfim, conversivo, né? E esse meu problema aqui, que tem muito a ver com questões psicológicas, eu estava apenas buscando, segundo ele, uma bengala psicológica, né? Não vou entrar em detalhes do qual era a questão, mas não é muito difícil de imaginar. E aí ele me receitou uma coisa que eu pensei, ele me deu um placebo, né? E claro, aí eu não tomei o placebo. Tomei um tempo, mas não, como eu já desconfiava, não levei, deu certo porque estou tomando. Não, eu já estava desconfiado, deu certo, foi por acaso, né? Então, acredito que a ivermectina poderia ter um papel importante, mesmo que a hipótese de ter efeito clínico fosse bastante baixo, poderia ser entendido como algo que, olha, se as pessoas que têm que se expor se sentirem mais seguras, se sentirem capazes de poder se expor sem pirar, né? Porque é importante que as pessoas também não enlouqueçam, que elas não se encolham, que elas não entrem em pânico. Eu acredito que muitos médicos iriam receitar sem nenhum problema, né? Como é que é? Se tu acredita, vai funcionar. Não é que vai funcionar, mas enfim, a pessoa vai se sentir muito melhor. Qual é o medo? Qual é a explicação teórica para não se estimular isso? Não, mas aí vai induzir as pessoas a correrem riscos. Sim, mas as pessoas precisam correr riscos. Vai correr riscos excessivos. Talvez, mas nesse ponto da pandemia, agora no Brasil, a gente está num momento de alta altíssima, né? Mas a questão é a seguinte, quem é de ter medo continua com medo cada vez mais, quem não é de ter medo cada vez mais está indiferente, né? Então, fazer pressão para que as pessoas parem de se expor, né, tem efeitos muito limitados. Tu assusta quem é de se assustar e tu não assusta quem não é de se assustar, ou de quem era de se assustar, mas ficou tão assustado que entrou em negação. Então, briga dos, cloroquiners contra os quarenteners. Os quarenteners, eles são funcionários públicos, é uma versão nova, né, que não tem que se preocupar com o salário e com a renda, né. Em parte isso é verdade, mas em parte também não é verdade. Em parte é um exagero, é uma deturpação, né? E é uma caricatura das pessoas que estão defendendo. As razões pelas quais as pessoas defendem o isolamento social, que é chamado de lockdown ou de quarentena, tecnicamente seriam coisas muito mais radicais, é a ideia de que, olha, o mais importante é a prevenção, não se expor, evitar de contaminar outras pessoas. Tu não pode garantir se tu te contaminou ou não, porque não tem assim tanta forma de testar, tu vai ter que testar por conta própria, a cepa pode não ser capturada por aquele PCR, etc, etc. Então é melhor não se expor. Pode surgir novas cepas. Se muitas pessoas tiverem a doença, também aumenta as chances de haver mutações, a maioria delas benéficas para nós, mas algumas delas podem ser piores, né? Pode ser mais contagioso, pode ser mais letal, ou pode ser mais contagioso e mais letal, ou pode atingir mais jovens, né? Tudo isso faz sentido, tudo isso é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, os cloroquiners, né? Esse pessoal é negacionista, eles não acreditam na ciência, eles querem tomar uma droga que obviamente não funciona. Isso não é científico, dizer que ela obviamente não é científico, que ela obviamente não funciona uma afirmação não científica. O que se sabe é que não se sabe se ela funciona, se é que não se sabe. E a questão aqui muitas das pessoas que negam, que são negacionistas, elas precisam ser. Então são pessoas que, de fato, né, não têm a opção de ficar em casa. Fique em casa, se possível, né? Se não for possível, vai trabalhar, porque a gente precisa que tu vá no supermercado para que eu, quando for lá, uma vez por semana, possa comprar as coisas que eu precise. E essa pessoa que tem que se expor caminhoneiro, policial, o próprio pessoal da saúde, os próprios médicos, né?
eles, na dúvida, tendem a utilizar vários recursos, inclusive a questão da cloroquina, a questão da hidroxicloroquina e, mais recentemente, da vitamina D, da ivermectina, da heparina, que é para evitar a coagulação, e tem mais lá algumas coisas aí. Tem um anti-inflamatório aí, que dá muito problema, né? Que as pessoas estão tomando sem receita médica. Os médicos costumam tomar sem receita médica, né? Porque eles se automedicam. É um problema grave entre os médicos. Mas o problema é que as pessoas comuns que não têm nenhuma noção das dosagens, do momento, da conveniência de usar em tais e tais circunstâncias, como não tem a opção de buscar o recurso do médico, que o médico também não vai querer botar no papel, não vai querer, ou a pessoa tem vergonha de perguntar também, não sabe se vai ser considerada como bolsonarista porque perguntou se a droga funciona. O resultado é que os médicos não estão tendo a chance de ter esse papel de mediar essas expectativas, esses medos, que são muito caso a caso, porque a ideia é evitar que se estimule um consumo excessivo, que leve as pessoas então a se expor mais, que era uma das preocupações lá no início com as máscaras. As máscaras até protegem, acreditamos nós, mas se as pessoas acharem que estão protegidas com as máscaras, elas vão se expor mais e vai ser pior. Isso faz sentido, mesma coisa aqui com essas drogas, mas esse esforço de passar uma ideia leva a criar slogans, criar frases prontas, criar caricaturas, a criar memes. E aí a seleção dos memes não é racional, ela é circunstancial, são pressões seletivas para a propagação de ideias. Aí a ideia mais engraçada ou mais ridícula, ou que a pessoa lembra com mais facilidade mesmo, que achando ridícula, ela tende a ter mais sucesso do que uma ideia muito complexa, muito difícil, muito ponderada. E aí, concluindo, né, duas coisas. Uma, por que os políticos mentem tanto? Eles mentem tanto porque funciona. Eles mentem tanto porque os eleitores, nós, de modo geral, gostamos que eles digam aquilo que a gente quer ouvir, né? Claro que tem que ser verossímil, tem que ser de acordo com certos valores, com certo contexto, com certa ideia de finesse, né? Mas nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Resultado, os políticos são selecionados não por dizerem a verdade, mas por dizerem aquilo que nos agrada. De modo similar, por que as ideias se radicalizam tanto naquilo que eu caracterizo como cloroquiners e quarenteners? Porque as pessoas tendem a uma polarização. Essa polarização ela é inclusive amplificada pelas redes sociais, que utilizam formas de todo mundo ficar contente na rede social. Então a ideia é a seguinte: se eu clico lá, curto um negócio cloroquiner, né, eu vou ser levado a receber mais e mais posts cloroquiners, de pessoas que defendem a cloroquina, a ivermectina, a ideia de que não tem que usar máscara, a ideia de que tem que pegar sol e fazer vitamina D, e de fato eu até concordo com todas essas hipóteses. Se eu clico lá no negócio de que não, fique em casa, né? O fulano de tal, meu vizinho fica indo em churrasco, né? Odeio ele. Se eu começar a curtir esse tipo de postagem, eu vou ser cada vez mais direcionado a esse tipo de post, né? E aí criam-se as chamadas bolhas polarizadas. Então a polarização ela sempre ocorreu nas sociedades humanas, né? Mas ela se radicalizou nos últimos 10 anos, que seja, por esse efeito cumulativo cada vez mais forte das redes sociais. Eu sou do tempo do Orkut, né? Na verdade, eu sou do tempo das listas de e-mail, né? Tem gente que é mais antigo ainda, da mesma idade que eu, era da época do Teleamigos, aqui em Porto Alegre, pelo menos, tinha um sistema telefônico que tu ligava e ficava tipo uma reunião virtual telefônica, as pessoas se conheciam lá para fins geralmente sexuais, né? Depois surgiram as listas de e-mails, depois veio o Orkut, aí surgiu lá LinkedIn, o Tinder e outras coisas parecidas, né? E agora nós temos a questão do Facebook, do Twitter, do como é o nome daquilo? Instagram,
E deve ter mais algum TikTok, acho que esse é chinês, né? Então, as redes sociais parece que também tem esse efeito de criar cada vez mais uma retroalimentação daquilo que tu mostrou algum interesse, né? E isso, então, é uma forma não racional ou é uma inteligência artificial não consciente que cria certos padrões. Os memes, né, surge com essa ideia bem abstrata de ideias, imagens, palavras que se comunicam culturalmente, e agora os memes de internet se dão principalmente através das redes sociais. Bom, já falei demais. Era isso.